Goodbye, farewell, adieu. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Rodrigo Carboni, Rodrigo Resenha. E sim, meus caros e minhas caras, voltamos aqui no Degustando Séries para falar de Pinguim. Sim, Pinguim, a série da DC que está fazendo um grande sucesso, né, na Max. Tem sido falado como uma das melhores séries do ano ou a melhor série do ano, até para alguns integrantes aqui desse podcast. E hoje voltamos àquela formatação completa, aquela formatação mais robusta, para falar do penúltimo episódio da minissérie, né? O penúltimo episódio, né? O 7º episódio de Pinguim. E tem aqui a companhia dele, que tá praticamente não, acho que todas as semanas aqui comigo, né? Ou quase todas. Dion Constantino, pipoquinha na manteiga. Buenas, gurizada! Sempre um prazer estar aqui. Bora falar de Pinguim, episódio 7, que tá delicioso. Boa, bora sim. E também a volta daquele que nos abandonou na semana passada, mas que hoje está aqui novamente, Henrique Massaro. Salve, meus paisanos, como estão? Perdão pela falta semana passada, mas essa semana pingou o Pix, então tô aqui de novo. Vamos falar dessa série fantástica. A produção veio pro Pix, aí rolou, né? Exatamente. Sem Pix não tem como, né? O cara tem uma agenda, né? Uma agenda complicada, o cara tem muitos eventos, agora tem cineclube, então assim... Tem isso. Então o negócio tá muito requintado hoje aqui, então fiquem com a gente que não tem por que não ficar. Degustando séries. It's obviously through. Let's make the final scene nice and clean. Então é isso, meus caros e minhas caras. Bora falar do penúltimo episódio de Pinguim. E antes que eu me esqueça aqui, não irei esquecer, fazer aquele convite para que você siga o @multiverso.dageek nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, TikTok e por aí vai. Pesquisa lá como multiverso.dageek. Também siga o meu Instagram, né? O Instagram é @resenha pós-créditos. Estou lá falando sobre filmes, séries e cultura pop. Então, dá aquela moral se você acha que essa voz que tá aqui falando, pô, gostei desse cara, vou lá acompanhar o conteúdo dele. Vai lá, conhece meu trabalho também no Resenha Pós-Créditos. E também os perfis dos nossos convidados, por favor. O John, faz o teu merchan aí, por favor. Meu jabá é @pipoquinha na manteiga no Instagram, com muito meme, muitas coisas que eu imagino serem engraçadas. E no YouTube do Pipoquinha na Manteiga, críticas e listas com novidades aí que vão chegando no streaming e no cinema. E principalmente alô, galera que gosta de Peaky Blinders ou Peaky Blinders, conteúdo do Pipoquinha cada vez mais amanteigado pra quem é fã aí da série. E tá vendo o filme aí, então o John tá sempre largando ali novidades e bastidores que estão tendo do filme, então já acompanha tanto no Insta quanto também no YouTube. E nosso querido Henrique Massaro Henrique, por favor. É exatamente isso, é Henrique Massaro no YouTube e Massaro Henrique no Instagram, de trás pra frente e de frente pra trás. O homem, né? O gangster, o mafioso aqui do nosso grupo. E tá aí com um cineclube também focado no gênero gangster, que teve aí sua primeira edição agora recentemente. Então, se quiser saber mais, vai lá no YouTube do Henrique. Isso aí. Primeiro link ali no meu Instagram, que é, né, @massarohenrique, já tem direciona pro cineclube que a gente criou, teve a primeira edição agora, e é bem isso, é cineclube dedicado somente às grandes obras aí do gênero gangster, filmes de máfia, enfim. Boa, isso legal. Aí, é tiroteio, traição, reviravolta, intriga de família mafiosa, coisa boa. É um pinguim todo mês. É isso aí.
Mas aí, meus caras, falando de Pinguim, e o que podemos dizer desse episódio? Eu acho que, cara, difícil para mim achar que alguns episódios eu não tenha gostado. Eu acho que o último, talvez lá, o sexto, que nem eu e o John a gente falou, por mais que ele fosse um episódio mais filler, um pouco não tão intenso, talvez, quanto os outros, ele ainda assim foi muito bom, né? E esse aqui, ele retoma a série naquele nível pegada, né? Aquela coisa assim, tipo, treta atrás de treta e intriga atrás de intriga e cenas que nos chocam, não mostrando, né? Algumas visualmente nos chocam, né? Pela violência, mas outras são violentas de forma mais sutil, se eu puder dizer assim. Principalmente o início do episódio, né? Acho que o início do episódio foi chocante pra, quem sabe, todo mundo que assistiu, né? Aquela abertura ali, nossa, ela deixa o cara tenso, né? Quando dá o letreiro de Pinguim na tela, tu já tá rindo sozinho em casa, pensando, nossa, cara, que série maravilhosa, que apresentação, que construção perfeita. Eu acho que um ponto a se trazer antes de qualquer coisa aqui, eu gostaria de trazer o casting, né? A escolha do elenco, a galera muito parecida com as trocas de época, né? O menino que fez o Pinguim, né? A atriz que fez a mãe ali. Cara, eles escolheram muito bem, muito bem. E isso dá cada vez mais corpo pra série, que já tava, pra mim, no nível no nível meio completo já, mesmo sem ela ter acabado. Ela consegue trazer meninos cativantes, né? A historinha deles no passado, aquele meio que complexo de Édipo ali entre mãe e filho também. Consegue construir melhor aquela história, né? Ela constrói acho que pra chegar no episódio final com a botada garantida. Total, e cara, eu até tava ouvindo o que o Rodrigo falou ali no início. Todos os episódios dessa série são muito bons, né? E é difícil pensar qual que é o melhor, mas eu coloco esse entre os melhores, assim, com toda a dificuldade que tem nisso. Achei brilhante, assim, do início ao fim. Essa questão do início que a gente falou ali, cara, essa parte toda dele criança e tal, aquilo ali serviria quase como, dá pra cortar aquilo ali e fazer um curta-metragem, só com aquilo ali, assim, sabe? De tão bem feito que é todas aquelas cenas e tal. E a gente finalmente descobre, né, o que foi feito dos irmãos dele, e a resposta pra isso é chocante, né, cara? E tem toda uma questão. Bom, o John falou também da escolha do elenco, né? O gurizinho que faz ele criança é muito bom, é muito parecido, assim, com o Oswald. Dá pra ver aquela criança crescendo e se tornando o Pinguim mesmo. E fica mais claro ainda a questão da mãe dele, né? A gente falou complexo de Édipo e tal, mas essa obsessão dele desde criança de ter a mãe só pra ele. De ver os irmãos, basicamente, desde o primeiro olhar dele pros irmãos, que chegam só brincando na sala e a mãe começa a brincar junto, a gente vê que pra ele os irmãos eram como se fossem obstáculos pra ele ter a atenção total da própria mãe, né? E como isso é uma coisa extremamente mal resolvida, que leva ele a cometer aquele ato que eu não sei se deliberadamente ele sabe que ele tá matando os irmãos. Eu acho que talvez passe pela cabeça dele, tipo, o que exatamente eu fiz, mas ele com certeza tem a chance de salvar a vida deles, né? Em vários momentos durante o dia, em que ele vê que tá chovendo e tal, e ele não faz nada. E como esse cara cresceu, se tornou um homem extremamente perturbado e que até hoje tem questões muito mal resolvidas com a sua mãe. Isso é uma coisa que impacta no desenvolvimento da série como um todo, né? Então, achei esse início, assim, pra gente ficar nesse momento, achei fantástico, funciona muito bem. Total, eu acho que, assim, esse início, ele traz toda uma ambientação, assim, da personalidade do Oz, né? Seja nele não aceitar perder, isso depois lá na frente mostra de novo, né, ele não querer perder, ele sempre querer ganhar, como também a disputa, né, dele querer passar à frente dos outros e se sentir no topo. Aí no caso ali, se sentir no topo seria ele ter essa relação única com a mãe dele, né, ser o exclusivo da mãe dele, e isso depois lá na frente também se mostra como ele querer ser o topo, né, da máfia ou do crime em Gotham, e também ele ter, de certa forma, ele ser o exclusivo, as pessoas
quererem fazer alianças com ele e verem ele como uma grande personalidade do crime, né, um mafioso, vou dizer assim, e a frieza dele, né? A frieza dele deixar os irmãos lá, a frieza dele na hora depois lá na frente com o Salvatore, né? Em que mesmo o Salvatore tendo ali o piripaque ali, né? Teve um ataque cardíaco, morreu, ele vai lá e descarrega um peixe de bala nele ainda, entendeu? Tipo assim, E fica inconformado, né, que ele morreu sem ser morto por ele, né? Essa cena é muito reveladora sobre a personalidade dele. Chocante. Porque não, ele poderia pensar assim, na hora o Salvatore tava até batendo nele, né? Poderia pensar, né, sorte, ganhei e tal. Não, mas não sentiu, não pareceu uma vitória. Não foi ele que foi lá e matou o cara. Então isso sobre a personalidade dele, é muito Coisa revelador, genial, né? assim, de como o Salvatore morre e essa expressão na cara dele, né? Que diz muito sobre ele, né? Essa crueldade desde cedo, no meio do frio. A gente tá vendo esse protagonista frio dentro de um lugar frio que ele escolheu, que é aqueles esgotos de Gotham ali, né? Que a gente sabe que no final do episódio já se tem um fim dessa frieza. Então eu fico me perguntando muito o que vem depois da frieza de um personagem como esse. Porque é um episódio muito psicológico, de todas as formas. Desde o namorado da Sofia, né? Com o que a gente vai... Que tipo de peça a gente vai pregar num cara que é frio e que tem como seu calcanhar de Aquiles a mãe, né? Então, a mãe já tá com ela, há uma explosão ali nos esgotos de Gotham. Qual é o próximo passo de uma pessoa fria? E eu me perguntei muito isso durante o episódio. E eu fico pensando muito naquilo que tu John, trouxe outra vez que eu participei do episódio antepassado, de que o Colin Farrell falou, né, que a gente não teria como terminar. Claro, é difícil estar gostando do cara ainda, mas que ele tinha certeza que ninguém ia terminar a série gostando do Pinguim, e que levava a crer que ele faria uma coisa absurda que a gente não teria visto ainda. Pensei em alguns momentos, será que foi isso, essa questão dos irmãos e tal, mas ao mesmo tempo, acho que não, porque ele ainda era criança e tal, né, não dá pra, não sei se dá pra cravar, mas eu fico pensando muito o que vai vir, né, nesse último episódio, o que esse cara ainda vai fazer. exato, eu acho que vai acabar talvez sendo um misto de coisas que ele fez, sabe? Ainda acho que nesse último episódio pode acontecer algo que faça aumentar esse desprezo, essa desconexão, né, com o personagem, já que a temporada inteira a gente tem esse lado de desenvolverem ele, a gente meio que ir se conectando com a história dele, mas no final, até pela fala que o Colin Farrell falou, e a gente já faz tempo isso aqui, o público se desconectar dele e entender que não, ele é um vilão, a gente não tem que gostar dele, a gente tem que odiar ele. Então acho que ainda assim pode acontecer o que a gente comentou, né, de ele ter que matar o Victor, ou acabar matando a própria mãe, né, meio que tipo assim, vocês vão matar, eu matando minha mãe, dando um fim nela, você não tem mais nada pra usar contra mim, sabe? Eu me pergunto muito se não é isso que ele vai fazer, sabe? Porque a figura da mãe na vida dele é tanto... É muito louco isso, porque ela é tanto a única figura que dá uma certa humanidade pra ele, o calcanhar de Aquiles dele, é uma pessoa que ele realmente se importa e tal, e é a mãe dele. Ao mesmo tempo, ela é muito a pessoa responsável por ele ser do jeito que ele é, né? Ela tem muita responsabilidade de manipular ele e tal. Então eu não sei se ele cometendo um ato assim não seria também uma... Daqui a pouco, assim, vai ser o último passo pra ele, pra não sobrar mais nada de humano nesse cara. Então eu, sei lá, eu fico me perguntando muito se não é isso que vai acontecer. E bem como tu falou, né, Henrique, acho que esses pontos, e também de que talvez a mãe dele seja a única coisa, né, talvez não, é a única coisa que poderia fazer com que ele não tivesse o sucesso que ele quer ter, né, que ele não tivesse êxito no plano dele, de ser o Pinguim, de ser essa figura poderosa do crime em Gotham, porque se a mãe dele estiver viva, e agora as pessoas sabem que ela está viva, né, isso também não se sabia, isso até a Sofia Gigante, né, a Kristen Milioti fala no episódio, né, de que, até me comovi quando ele me contou que perdeu a mãe, não sei o quê, porque antes eles não sabiam disso. Achavam que o Oz era um cara solitário que não tinha... fora que ele não era visto, né, agora ele é visto,
mas que não se tinha nada pra se usar contra ele. E agora tem. E, cara, uma coisa assim que eu tenho notado também é que a crescente da atriz que faz a mãe, né? Porque acho que nesse episódio, mais do que nos outros, a gente entende que ela também é uma mulher super sagaz, inteligente, engraçada. Que ela fez o jogo da Sofia ali quando elas estavam frente a frente. Ela entrou no jogo, brincou, tirou sarro, foi Essa cena é muito boa. até mais poderosa do que a própria Sofia. E existe essa nuance dela mudar, né? Imagina tu como atriz poder trabalhar numa personagem dessa que em algum momento tu tá ali mostrando que tu é a fodona do bagulho e em algum certo momento tu perde toda a tua noção espacial por uma doença, né? E vai à porta, e fala dos filhos, né? Que perdeu os filhos. Então, cara, eu acho que isso aí tá sendo muito genial, assim, né? E em relação ao Oz, eu acho que essa questão que a gente vê em muitos personagens poderosos assim é que esses monstros eles não têm fraquezas, eles criam novas cicatrizes, eles criam novas armaduras. Então eu acho que o ato final da série vai ser o Pinguim matando a mãe e mostrando para todos que ele é o mais poderoso porque ele pode matar a sua própria mãe, entendeu? Ele é o cara mais poderoso de Gotham por matar a própria mãe. Não só por isso, claro, ele já fez um monte de coisa. Mas eu acho que o ato final é esse. Ele vai criar uma nova cicatriz nele, mas isso vai deixar ele mais forte. Sim, porque até a própria conversa que a mãe dele tem, né? Isso a gente tocou no último episódio, o Henrique não tava aí, né? Mas a gente falou sobre isso, que a mãe dele, ela fala pra ele, né? Tipo assim, dá um fim em mim, né? Na minha vida, Verdade. Se eu ficar, tipo, doente, se eu não for mais eu mesma, sabe? Ou até o sentido de que se eu vou ficar vivendo nessa miséria aqui, em Crown Point, aqui nesse apartamento sem luz, sem nada aqui, dá um fim na minha vida, sabe? Tenha coragem e dá um fim. E dê um fim nisso. E tem um outro ponto nesse episódio que é muito legal, que é o paralelo que existe entre tudo isso que a gente tá falando do Oz com a construção da Sofia, né? Também vai se tornando mais inescrupulosa e tal. Ao mesmo tempo, ela, diferentemente dele, né? Ela sente o peso das decisões que ela toma. Pra mim fica claro nesse episódio quando ela vai visitar a sobrinha e eles emulam ali o lugar onde a sobrinha tá, eles emulam com o Arkham, né? O lugar onde ela ficou presa por 10 anos. E ela é muito louco porque ela tá fazendo exatamente o que o pai dela fez com ela, né? Sim. Ela tá negando que ela matou. Choque. Exato, ela tá negando que ela matou todo mundo, assim como o pai dela negou que ele matou a mãe dela, que matou aquelas mulheres todas. E no fim ela ainda. Cara, ela meio que dá diz uma dura realidade, né, na visão dela pra guria, né? Ela fala que, tipo, tá feliz que todo mundo tá morto e tal. Então, assim, o que vai ser dessa criança, né? Que não tem mais a família e, tipo, e a tia louca ele tá ali pra, sei lá, cuidar dela e tal. Então, assim, ela faz a mesma coisa que o pai fez, só que tem uma cena depois em que tu vê ela chorando, assim, tu vê ela, sabe, que aquilo ali foi uma coisa que, tipo, destruiu um pouco ela por dentro, assim. E também ela depois se mostra sem forças, né? Tipo, não aguento mais, quero só ser livre e tal. A única coisa que motiva ela a continuar ainda é que ela quer se vingar do Oz. Mas ela não tem uma ambição além disso. Ela não quer, tipo, ser poderosa mais, como ele quer. Ela tá querendo se vingar, fazer ele sofrer. Mas meio que a ambição dela meio que me pareceu que meio que já foi, talvez sabe? Seja acabar com ele seja a única coisa que ela tenha. Então talvez não teria um futuro pra ela na continuação de Batman 2. Não existiria isso, né? Não existiria pelo menos um porquê dela continuar. Eu acho que não. Acho que esse vídeo ele desfaz isso, né? Essa ideia de que talvez ela pudesse ficar... Bom, só se aconteça algo muito, né, diferente do que se propôs nesse episódio. Porque ela meio que abre mão de ter a próxima da família, né? De tomar o lugar do pai dela, que era o que ia acontecer se ela não tivesse descoberto os crimes do pai. E casa com o que o Henrique falou, mas a forma como a mãe do Oz fala isso pra ela, né? De que é um jogo de ganhadores e perdedores, que só mudam as figurinhas, digamos assim,
mas que ela ainda tava entrando e jogando o jogo do pai dela, né? Acho que o discurso também, a conversa que ela tem com a mãe do Oz é, tipo, dar esse estalo nela, né? Esse estalo de que ela não tava fazendo o que ela queria, ela tava fazendo o que o pai dela, o que a família queria, né? Ele a gente sabe que vai terminar meio por cima, né? É certo que ele vai estar no filme, né? Não é conjectura nossa. Sim, sim, com certeza. Ele estará, com certeza. Eu acho que o final do episódio aqui, até quando o carro chega lá, né, que teoricamente estaria levando a mãe do Oz, quando ele sabe que a Sofia já não tá lá dentro do carro, que o motorista sai correndo, pra mim ali já ficou claro que era uma bomba. Eu falei assim, Cara, eu ia dizer, esse pra mim, pra não dizer que só elogiei, pra mim esse é o único ponto fraco do episódio, tá? Porque pra mim aquela cena é muito óbvia. Tipo assim, é muito, muito, muito óbvio que ela não tá dentro do carro. E não só, tanto que não foi nenhuma surpresa a hora que mostrou que não, pelo menos pra mim, que na hora que não era. E outra coisa, eu achei, não só ficou óbvio, como eu achei que foi meio fraco, assim, o fato de ele acreditar que ela iria até lá, sabe? Sim, Tipo, também. que ela ia cair na armadilha dele, assim, tão É facilmente. uma comunicação fraca, né, na real, porque se tu for ver, ela tá conversando com ele pelo carro, né, no telefone, ela poderia ter descido a qualquer momento, eles ficam conversando. Daí depois, como que o cara ativa a bomba quando ele sai do carro, mas esse tempo também de espera dele chegar até a bomba e tirar o cobertor de cima, né? Claro, tem umas falhas. Eu sinto, por exemplo, que a maquiagem ela tem mudado muito. Eu acho que eles gravaram, sei lá, 3 episódios juntos, depois mais 3, não sei. Com certeza eles não gravaram tudo numa tacada, né? Mas a maquiagem do Pinguim é um ponto negativo pra mim, que é um pouco, claro que não atrapalha nem nada, mas existem pontos negativos que a gente prefere olhar com certeza os positivos, porque chama muito mais a nossa atenção e é uma série muito bem feita mesmo. Né? Isso da maquiagem eu nem tinha reparado, mas faz sentido, assim. Mas eu acho que eu não reparei também porque, cara, eu sempre fico chocado como o Colin Farrell consegue sumir dentro daquele, tipo, cara, eu não consigo enxergar ele. É impressionante. Hã? A gente esquece que é ele, né? A gente esquece Total. que é o Colin Farrell. Tanto que depois tem sempre aquele por dentro de Gotham, depois que acaba o episódio. Isso. E apareceu ele, né? Tinha vários episódios que ele não tinha aparecido. Não, a voz não tem nada a ver. Uma tiara, sabe? Um jeito bem de academia, assim, e tu pensa, cara, não é o mesmo cara, não pode ser. A única, tipo assim, mas isso que eu falei desse episódio é uma das poucas críticas, assim, negativas que eu tenho. Eu não curto muito também a história do namorado, do namorado dela lá. Do cara que era tipo, aquilo ali pra mim é muito frágil. Julian, que era o Juice do Sons of Anarchy lá. Cara, acho que bom ator e tal, mas pra mim não faz muito sentido, assim, sabe? O cara ficou todos esses anos lá e aí ele ficou com pena dela e se apaixonou por ela e ele virou um bandido também, tipo, sabe? Uma coisa meio estranha, assim. Pode ter mais alguma coisa nesse último episódio, eu acho que ele tá controlando a mente dela, sabe? Porque ela tá sempre pedindo ajuda, nesse último ela pediu ajuda dizendo, eu quero ser livre e tal. Eu acho que a gente só não conheceu parte da história, que vai ser mostrada no último episódio, eu acho. Pode ser. Eu acho que ele que é o ponto de virada dela, se ela por acaso estiver no filme. Mas ainda assim, sei lá, eu fico pensando, se mostrarem um passado dele, alguma coisa, aí pode ser que resolva. Mas... Isso, ele moldando, jogando ela, tipo, a cada nova sessão que eles tivessem, jogando ela como se fosse uma hipnose, assim, não sei. Sim, poderia ser uma boa solução, assim. Mas, outra coisa, né, fiz uma crítica a essa parte final, mas o final em si eu acho brilhante, depois, tirando essa questão que a gente comentou. Cara, e a gente não falou aqui, né, mas ele termina, ele se refugia da bomba exatamente no lugar onde ele, né, colocou os irmãos, assim. O lugar que ele não queria descer quando ele era criança, porque ele achou que ele não conseguia. E agora ele pra lá que ele se joga e por causa disso que ele sobrevive. Então, uma conexão muito... E tem isso, né? Uma subida, isso. outra coisa, né? Subir nas escadas, ir em direção à luz, mas agora ele consegue subir, né? Como se ele estivesse pronto, né? E tem isso até, né? Isso eu me dei conta nessa parte final na entrevistas ali que eles falam depois do episódio. Eles falando que o Oz é um cara que ele toma tudo como uma ofensa pessoal, né?
Tipo, a questão dos irmãos, dá pra ver na cena que os irmãos, eles não desceram ali pra zoar com ele, tipo, porque eles sabiam que ele não ia conseguir. Foi porque eles se esconderam ali. E ele toma aquilo como uma ofensa pessoal, assim, como uma coisa que vai contra a alma dele, assim. E aí tem, em outros momentos da série isso acontece, né? E como ele se torna extremamente explosivo e impulsivo quando ele se sente Ele dessa forma. ele não aceita, Uhum. ele tem esse sentimento até com os irmãos, né, ali no início, quando eles estão naquela brincadeira lá de brincar nos turnos e tal, tu vê que ele quando falam pra ele pra descer, que criança já fica tipo, estão tirando onda comigo, como por Exato, causa do meu exatamente. problema, e dele, então eu vou afogar vocês, é tipo isso. Uhum, uhum. Yeah. Que casa com a sensação de menosprezo assim, que ele tinha por ser chamado de motorista, por ser chamado de, né? Quando chama ele de pinguim, ele fica possuído. Porque até o final do episódio, né? É O exato, isso que eu ia policial, falar. aquele lá que é viciado em gota, chega chamando ele de pinguim. E ele vai meio que tipo assim, não sei o que. Já toma uma porrada, já É, ia desmaia. Já. é muito simbólico que o golpe que desmaia ele na última cena do episódio seja justamente venha justamente depois de um adjetivo assim que pega na coisa mais íntima dele assim, né? E que é essa de ser xingado e tal, de ser achincalhado, enfim. Então isso casa muito com a personalidade dele e com o que a gente viu construído nesse episódio aqui. Eu acho que é muito emblemático, assim, simbólico que a última frase, assim, seja o cara chamando ele de pinguim antes de Exato, bater nele. exato. E uma coisa também, agora que falou em simbolismo que eu lembrei, no início do episódio, quando os irmãos eles já estão lá embaixo trancados, né, e a água tá subindo, e eles estão, né, pros Aham. finalmente de ser afogados, ele tá com a mãe assistindo Isso. um filme, um programa de TV, que tem ali o pessoal fazendo um sapateado e todo mundo de smoking e com bengala, tipo, num maior estilo Pinguim das HQs, assim, né? Dava pra pensar que aquele simbolismo ali dele olhando pro programa, intertido ali com a mãe dele, né? E satisfeito, vou dizer assim, entre aspas, ignorando o fato de que ele tá matando os irmãos dele, casa com o simbolismo do uniforme clássico do pinguim, né? Que é o terninho e a bengala.